Seja bem-vindo, você que acompanha a programação da TV Câmara Bauru, ao programa Fala Câmara Entrevista, recebendo hoje aqui em nossos estúdios o vereador Fábio Manfrinato, do Partido Progressista. Vereador, obrigada pela presença. Obrigado, Lidiane, eu agradeço mais uma vez estarmos aqui conversando um pouquinho com o nosso público. Bom, você como presidente da Comissão de Esportes da Câmara de Bauru tem conduzido importantes discussões nos encontros semanais do grupo aqui na Casa de Leis. Um deles tem a ver com a solicitação ou reivindicação para que parte dos recursos destinados à SEMEL, a Secretaria Municipal de Esportes, sejam encaminhados ou seja encaminhada às atividades paradesportivas da cidade? Isso, exatamente. Nós chamamos aqui, já tivemos 2 reuniões com resultados muito produtivos. Por sinal, nós estamos conseguindo evoluir muito nesse setor. O que não existia em Bauru até então, né? Não existia um incentivo ao paradesporto na nossa cidade. E nós temos aí uma obrigação até em trabalhar esse assunto. Temos a Praça Paradesportiva na nossa cidade, que foi um projeto o qual eu batalhei desde o início para que acontecesse. E é um espaço que se tornou referência em todo o estado de São Paulo na sua criação. E nós precisamos dar mais valor no paradesporto. Nós temos entidades que trabalham com paradesporto em Bauru e a prefeitura ela precisa sim enxergar com mais carinho esse segmento. Então, nós chamamos alguns representantes, nós chamamos o Conselho do Fundo do Esporte, o secretário de Esportes, que nos acompanha desde que assumiu, ele vem acompanhando semanalmente as reuniões, porque cada semana é um assunto diferente que a gente tenta melhorar em nossa cidade. E essa segunda reunião, ela valeu muito, pois estávamos na presença do Conselho do Fundo e nós demos como uma expectativa, uma margem, uma porcentagem para que o paradesporto seja atendido em nossa cidade. Prontamente o fundo se reuniu e já vem com boas notícias, boas novidades, né? Nós sugerimos 25% que fosse destinado ao paradesporto e eles entraram sim em uma discussão onde, dentro daquilo que se vê num cenário municipal, entenderam por bem fechar nos 20% do fundo, do que é arrecadado ao fundo, para o incentivo do paradesporto. Ou seja, mais uma etapa concluída, agora nós vamos passar para uma próxima etapa, onde nós vamos reunir as associações que já fazem esse trabalho, porém, nós precisamos de uma organização, para que eles se organizem e que apresentem também seus projetos, para que sejam beneficiados pelo fundo. E uma outra luta nossa é para que o fundo ele venha já em março do ano, porque muita coisa vem acontecendo e atrasando a liberação desse fundo. Isso prejudica a todos os projetos que são beneficiados pelo Fundo Municipal do Esporte. Então é mais uma luta aí, mais uma conversa que nós vamos ter, inclusive com o jurídico da prefeitura, que é o que vem segurando aí por algum motivo ou outro, perdendo muito tempo para soltar alguns importantes projetos para a nossa casa. Então, isso nós vamos ter um contato mais próximo também com esse jurídico na próxima reunião, juntamente aí com os responsáveis do esporte. É uma demanda que já fazia muito tempo que eu queria colocar mais garra nesse assunto e, graças a Deus, agora a gente está conseguindo desenvolver esse tema. Dentre essas associações, dá para falar um pouquinho sobre o trabalho delas e quais modalidades são desenvolvidas na cidade? Nós temos associações como Bora Correr, a Marlina Beiro, que é uma professora da Unesp, que trabalha com várias modalidades, né? Nós temos a ABDA, nós temos o Helder Gouveia, que faz um trabalho excelente com tênis sobre roda. Nós temos também a Nova Era, que é o tênis de mesa, que também trabalha o paradesporto. Ou seja, inúmeras pessoas que vêm trazendo um resultado fantástico e não tem apoio da prefeitura. Alguns já contam, mas um apoio tímido, né? Um apoio ainda merece ainda uma melhoria muito grande nesse sentido. Então, Bauru é um cenário aí de grandes atletas e grandes paratletas. E nós sabemos, os paratletas eles estão trazendo muito resultado
nas Paralimpíadas, em todos os setores que eles estão participando, eles estão trazendo resultado. Nós devemos sim incentivar cada vez mais essa categoria para que possa melhorar ainda mais o esporte na nossa cidade. Vereador, ainda aproveitando para repercutir e prestar contas da tua atuação como presidente da Comissão de Esportes da Câmara, outro assunto que vem sendo discutido, foi tema de uma reunião no plenário da Casa na última semana, é a questão da pista de skate ali na rua Araújo Leite, na zona sul da cidade, que vem sendo alvo de vandalismo nos últimos meses. Vários setores estiveram aqui no Legislativo discutindo esse problema e propondo algumas alternativas. O que é que foi proposto e o que é que ficou definido desse encontro? A questão dos skatistas nós também tratamos com muito carinho, por quê? Os skatistas nos procuraram e falaram, olha, nós não estamos sendo... Eles acabam não sendo bem vistos por pessoas acharem que aquele vandalismo está ocorrendo pelo próprio skatista. E não é a verdade. Nós sabemos que tem pessoas desinteressadas que apenas procuram um local para fazer a coisa errada, e isso existe em todos os locais, né? E nós, sim, chamamos os skatistas, chamamos as secretarias responsáveis e tivemos aí uma ação já a curto prazo, que já temos até resposta disso, já temos até um efeito positivo. Ao lado da própria praça do skate existia também um espaço onde as pessoas estavam ali utilizando de forma errada como estacionamento. E utilizando como estacionamento, essas pessoas estavam levando bebida alcoólica, som alto, uso de outras drogas. E, a primeiro momento, a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Obras agiram em conjunto e cercaram aquele espaço. Mesmo porque trata-se de uma praça, não é um local de estacionar veículos. E isso já melhorou muito essa questão de barulho, de uso de bebida alcoólica, isso já melhorou bastante. Já tivemos até um feedback aí dos próprios skatistas que falaram, olha, já surtiu efeito, nós já estamos sentindo uma diferença muito grande, mas nós sabemos que tem muita coisa ainda para fazer. A Secretaria de Desenvolvimento também trouxe uma ideia de colocar ali uma feira de economia alternativa, onde as pessoas também estarão ali atraindo famílias para o local. Aí já dá para fazer aquela associação, a família vai lá, aproveita da feira e também assiste ali aos skatistas usarem a pista. Então, são ações que já estão sendo tomadas. Mas nós temos um grande problema, que é a falta de área de lazer para os jovens da nossa cidade. E isso está se estendendo para o Vitória Régia. E em momento algum a gente quer fechar a Vitória Régia ou qualquer tipo de ação nesse sentido. Pelo contrário, nós estamos reunindo pessoas para conversar a respeito do Vitória Régia especificamente, para conseguirmos dar mais vida para aquele espaço, para não termos, por exemplo, um mau uso. Tem muita gente que quer utilizar e não consegue, e tem aquelas pessoas que estão utilizando de forma errada. O que nós queremos é que não seja permitido excessos. E os excessos é o vandalismo, é o uso de drogas, é o consumo de bebida alcoólica para menor de idade, que isso acontece muito. Ou seja, nós queremos dar uma vida. Nós já entramos até em contato com o secretário de Cultura e vamos elaborar junto com a Secretaria de Cultura um projeto que ele vai meio que na linha da adoção de áreas esportivas, de áreas de meio ambiente. Vai mais ou menos nesse sentido, só que nós vamos ter a adoção de artistas da nossa cidade. Ou seja, nós teremos empresas que vão apoiar o artista. Nós temos uma concha acústica na nossa cidade que merece ter vida, para que as pessoas tenham ali um momento de lazer. Ela precisa ser bem utilizada. Vitória Régia já foi um cartão postal na nossa cidade. Hoje eu não considero mais um cartão postal, mas eu gostaria muito que voltasse a ser um cartão postal da nossa cidade. E isso vai acontecer quando nós tivermos nossos artistas da casa mesmo, se apresentando lá toda sexta-feira ou todo sábado, e as empresas que estão apoiando isso, podendo fazer sua divulgação no local também, ajudando na preservação e conservação do Vitória Régia. Essa semana que passou, nós já tivemos a intervenção da Obras,
também foi um pedido de muito tempo que a gente já vinha batalhando, que era para melhoria do espaço, melhoria do calçamento, melhoria da acessibilidade, assim como a implantação de corrimão na escadaria, que é um perigo, aquelas escadarias sem um corrimão, sem uma segurança. Então, detalhes vão sendo feitos para a melhoria do espaço. E aí nós vamos ter uma reunião na próxima semana também com os empresários daquela região, daquele setor e também com a Polícia Militar, para que possamos partir para ações que beneficiem a todos, a população e aos empresários daquele local. A TV e a Rádio Câmara vão acompanhar, então, os desdobramentos. Vamos juntos acompanhando todas essas ações. Você, por muitos anos, vereador, reivindicou uma obra de setorização da rede de distribuição de água em alguns pontos da cidade, em particular do Jardim Bela Vista. A gente teve a informação na última semana de que essa setorização finalmente foi concluída pelo DAI. Um setor. Isso. Qual é o benefício, né? Em que melhora isso para a vida do cidadão daquela região? Olha, em novembro do ano passado, nós estivemos no DAI conversando com o presidente e o doutor Eric, ele nos explicou que tinha sim uma ação, porque nós temos muita reclamação dos moradores do Jardim Bela Vista, um dos bairros mais antigos de Bauru, um bairro que eu tenho sim um carinho muito grande, pois tive toda a minha vida crescida, nascido e criado no Bela Vista, e nós partimos para essa cobrança mais em cima do Departamento de Água e Esgoto, porque apenas ações paliativas não adianta. A imagem é que falta muita água no Bela Vista. Na verdade, o Bela Vista ele tem água. O problema são os trabalhos que tem que ser feito para reconstruir, para melhorar, para consertar vazamentos, que são muitos. E aí, o presidente do DAI ele nos explicou o seguinte: nós vamos dividir Bela Vista em 5 setores. E eu perguntei onde seria o benefício para a população dessa setorização. E é muito simples. O DAI setorizando o Jardim Bela Vista, nós vamos ter aí uma diminuição da pressão da água. Por quê? Porque não vai precisar mais aquela mesma pressão para subir e descer, não. Nós vamos ter setorização. A pressão para um setor, a pressão para o segundo setor, terceiro setor. E isso melhora, equilibra a pressão da água. E a hora que tiver um vazamento, por exemplo, hoje a gente já pode contar com isso. Houve um vazamento do setor 1, eles têm total condições de fechar a distribuição de água somente do setor 1 para fazer o conserto do vazamento. Os outros 4 setores não vão sofrer mais com o conserto de um setor apenas. E isso serve para todos os outros setores. E nós tivemos a notícia de que até o final do ano que vem, 2019, todos os setores já estarão providenciados no Bela Vista. E é claro que estender isso para toda a cidade nos outros anos. Então começamos aí pelo Bela Vista, já tivemos um retorno do DAI, concluiu o primeiro setor na semana passada e isso vai ajudar muito a população. Quer dizer, isso minimiza o problema, minimiza em 80% o problema Sim. de falta de abastecimento de água numa situação de quebra, de rompimento Exatamente. do fornecimento ali naquele bairro. Porque, mais uma vez, explicando e deixando muito claro para a população, quando existe o conserto de um vazamento, e a gente sabe que isso é diário, porque a tubulação é muito antiga, o DAI ele é forçado a fechar todo o abastecimento do bairro, porque ele precisa fazer aquele conserto. Com a setorização, isso melhora muito. Por quê? Qual setor que está com vazamento? O setor 1. Eles vão lá, fecham o abastecimento do setor 1 enquanto está sendo feito o conserto e deixa liberado todos os outros enquanto é feito esse conserto. Ou seja, somente um setor vai ficar sem água naquele momento. Fez o conserto, libera novamente e as pessoas vão acabar sentindo muito menos essa falta de água tão sofrida no Bela Vista. Então podem ter certeza que daqui para frente nós vamos continuar acompanhando os outros setores. O DAI já avisou também que suspendeu a setorização até outubro, que é a época de estiagem, e após outubro já inicia novamente o trabalho.
Bom, nós estamos conversando com o vereador Fábio Manfrinato aqui no programa Fala Câmara Entrevista. Só para a gente encerrar, nós tivemos nessa semana de forma excepcional uma sessão ordinária mais curta, com duração de apenas 9 minutos. Foi uma decisão dos vereadores em respeito ao falecimento do professor, político e empresário Dudu Ranieri. Você que fez parte do quadro de políticos do DEM aqui na cidade de Bauru por um tempo, no início da sua vida e carreira como vereador aqui na cidade, o que deixa Dudu Ranieri como legado aqui para a nossa cidade? Qual a importância dele como nome na política e na educação bauruense, na sua avaliação? Olha, na minha avaliação é o seguinte, eu não conheço um presidente de partido que tinha tanta vontade de reunir pessoas para conversar sobre política como o Dudu Ranieri. Eu fiz parte do quadro do DEM no início da minha trajetória política. Lá em 2008, quando eu me filiei para a minha primeira campanha a vereador, quando eu fiz 2.430 votos, eu era do DEM. Eu fui muito incentivado pelo Dudu, e professor Dudu, né? E o carinho era muito grande com todos quando ele conversava sobre política. Claro, como pessoa fantástico. E como político, vivia falando em política. O olho dele sempre brilhava em conversar sobre política. Eu aprendi muito com o Dudu naquela fase que eu tive mais próximo do Dudu. Foi um aprendizado muito bom. Eu fiquei como suplente naquela época. Fizemos lá, por pouco, não fizemos 3 cadeiras, né? Na época ficou a vereadora Chiara, o vereador Segala e eu na sequência com uma diferença muito pequena de votos entre nós 3. E eu percebia a vontade dele de estar incluindo as pessoas, né? O Dudu, mesmo dentro da própria faculdade, ele convidava os professores, ele convidava os alunos, participem, vamos conversar política. Olha que importante isso, eu falo muito isso hoje, vamos conversar a boa política. E o Dudu sempre foi defensor da boa política e da conversa da boa política. Porque aí é onde a gente aprendia, onde a gente trocava muita informação. Então, eu falei ontem, até falei que o meu ingresso foi com a chancela aí do Dudu. Eu iniciei muito bem, iniciei com um professor, um grande professor da política, não só da faculdade, mas da política. E com certeza o legado que ele deixa é esse, para que as pessoas pensem melhor sobre a política e saibam analisar seus candidatos. Isso sempre veio do Dudu. Pesquisa seu candidato. Saiba o que seu candidato vem fazendo. Não veja o hoje. Veja o ontem, o hoje e o amanhã. Quais são as possibilidades do seu candidato de também estar desenvolvendo um trabalho, não só a nível municipal, mas a nível estadual, a nível federal. Ele tinha muitos amigos de peso na política. Então, ele sabia daquilo que ele estava falando. E ele falava de carteirinha mesmo. Então, ele vai, sim, legado muito grande, deixou um legado muito grande e vai deixar, com certeza, muita saudade a todos nós. Ok, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara Bauru o vereador Fábio Manfrinato, do Partido Progressista, falando conosco aí sobre os principais assuntos da cidade, discutidos na Comissão de Esportes e também sobre a sessão ordinária dessa semana, mais enxuta, em respeito ao falecimento do professor e empresário Dudu Ranieri. Vereador, obrigado pela presença. Eu que agradeço, um abraço a todos, continuem acompanhando o nosso trabalho, redes sociais, Facebook, estamos lá para ouvir os recados e atendê-los da melhor maneira possível. Obrigada mais uma vez, Fabinho. Obrigada também pela sua sintonia. Essa entrevista pode ser conferida na íntegra pela TV Câmara Bauru, também no canal do YouTube TV Câmara Bauru e em boletins na programação da Rádio Câmara 93,9 FM. Até a próxima.